com base no capítulo 35 de Jeremias. Uma história muito bonita e que muito me chamou a atenção. Foi a história dos recabitas. E nós vamos conhecer um pouco hoje sobre a fidelidade desse povo, que não eram judeus, não eram hebreus, mas eram fiéis ao Senhor nosso Deus. E por isso eles foram destacados na história bíblica. Eles entraram aqui como um exemplo. E nós vamos conhecer um pouco sobre esse povo e trazendo para os dias atuais o que Deus quer falar conosco, a sua igreja, o seu povo. Glorificado seja o nome do Senhor. O que é fidelidade? Fidelidade é uma característica de quem é fiel, de quem é leal, de quem não trai. É uma característica de uma pessoa que nunca vai ser desleal. Ela é fiel. E o nosso Deus, Ele é fiel. Ser fiel, queridos, é você ser fiel aos princípios. É no momento em que chega o pecado, a tentação, você pensa e diz: não. Não, por quê? Porque isso vai quebrar um princípio daquilo que eu acredito, que eu creio. E a fidelidade, ela leva a pessoa a cumprir, a permanecer fiel àquela promessa, aquilo que ela acertou e concordou, aquela aliança que foi feita entre partes. Então a fidelidade, querida, ela faz parte de uma característica de Deus. Deus, Ele não tem fidelidade, Ele é fiel. A Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus jamais vai ser infiel porque eu fui infiel. Não, Ele vai permanecer fiel, porque fidelidade faz parte do que Ele é, fiel. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Em Jeremias capítulo de número 35, versículo 2, nós já queremos começar lendo Bíblia, e você vai deixar o seu manual bíblico, a sua Bíblia aberta nesse capítulo, e Deus vai falar conosco nessa noite. Quem crê assim, diga amém. Deus vai falar com você que está em casa, você que está aqui no templo, você que está nos acompanhando através das redes sociais. Compartilha, envia uma pessoa, porque Deus tem uma palavra para nós, para o seu povo, para você que está acompanhando. Não foi por acaso que você conectou e está nesse momento sendo transmitida essa mensagem, mas porque Deus, Ele quer falar com você. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Diz assim a palavra do Senhor. Deus fala com Jeremias e diz: Jeremias, e ele vai dizer: vai à casa dos recabitas e fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das recâmaras, e dá-lhes vinho a beber. Amados do Senhor, quem eram os recabitas? Os recabitas eram povos nômades, clãs. E eu quero só trazer aqui para a gente entender que a Bíblia, ela cita algumas passagens sobre esse povo, mas ela não dá ênfase, mas ela vai dar ênfase no capítulo 35 de Jeremias. Eles vão ser destaque, porque eles chamaram a atenção do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Esse povo, queridos, nós vamos ver que bem no começo, quando Deus fala com Abraão, o Senhor fala, dá uma promessa a Abraão e diz que iria levá-lo a uma terra que mana leite e mel. E lá haveria também esses povos que eram os queneus. Posteriormente nós vamos ver que
na Bíblia, eles vão ser citados em algumas passagens, certo? E nós podemos lembrar que esse povo eram parentes de Moisés. Quem era Moisés? Moisés foi aquele homem que Deus usou para ser o libertador do povo de Israel. Ele era um hebreu. Porém, quando Moisés ele fugiu para as terras de Midian, lá ele foi para a casa de Jetro, um homem que ele conheceu lá. E ele casou-se com filha de Jetro, que era Zípora, e ele constituiu família. E quando Deus fala com Moisés lá no Monte Sinai, e diz: Moisés, vai para o Egito, fala com Faraó e diz que o Eu Sou te enviou, porque tu vai libertar o meu povo. Ou seja, Deus agora resolve libertar o seu povo e cumprir uma promessa que ele havia feito a Abraão há mais de 500 anos atrás. Então agora o Senhor resolve usar Moisés e trazer aquele Moisés de volta para o Egito. E quando Moisés chega no Egito, ele foi sem a sua esposa. E nós vimos que no Êxodo, quando ele está levando o povo pelo deserto, a gente vai ver que vai aparecer Jetro. Quando Jetro traz a família de Moisés para o encontro com Moisés, para que eles agora ficassem com Moisés. Então esses povos, os Rebanitas, esse povo Recabitas, eles eram parentes, eles tinham um parentesco com o povo da família, da parte de mulher da esposa de Moisés. E até nós observamos que Jetro era um homem muito sábio. Era um povo que eles tinham uma vida de austeridade, de abstinência. Nós até observamos que durante o ministério de Moisés, Jetro, ele dá algumas direções para ele. Ele até ensina e diz: Moisés, faça assim, porque está sendo muito pesado para você. Olha, divide, líderes, coloca líderes na frente de 100, na frente de 10, na frente de 1000. Moisés faz assim, era um homem sábio, um homem que vivia uma vida de austeridade e abstinência. Então, queridos, nós vamos observar também que lá em Juízes, quando Débora foi para aquela batalha com Baraque, nós vamos observar que quem executou aquele homem que era o chefe do exército do inimigo foi uma mulher. E esta mulher, ela era queneu, ela fazia parte exatamente desse povo, dos Recabitas. Então esse povo, querido, eles se chegaram ao povo de Israel exatamente no Êxodo. Eles caminharam por toda essa situação, acompanharam, eram povos amigos de Israel, não eram inimigos. E posteriormente, lá depois do reinado de Davi, de Salomão, e depois de Salomão ele teve um filho insensato. O reino se divide entre o reino do norte e o reino do sul, não é assim? E aí então os Recabitas, eles foram exatamente residir e acompanhar o desenvolvimento das tribos, das 10 tribos de Israel. E eles começaram a ver o quê? Que aquele povo, que se dizia povo de Deus, estava fazendo tudo errado. O povo de Israel, queridos, naquela época, eles receberam uma titulação, e eles eram chamados de os bêbados de Efraim. Por quê? Porque os homens bebiam muito, bebiam vinho, se embriagavam, comiam muito, se prostituíam, adulteravam, eram idólatras, se misturaram com os pecados dos outros povos, esqueceram-se do Senhor, se rebelaram contra Deus, não deram ouvido à palavra do Senhor. Então eles vieram, certo? E se chegaram mais para o lado da tribo de Judá. E eles praticamente foram adotados pela tribo de Judá. Mas chegou um período que um dos seus ancestrais, chamado Jonadab, ele viu nesse tempo que aquele povo, que era um povo de vida simples, porque eram nômades, era um povo que tinha raízes, que tinha princípios. Ele estava preocupado com aquele povo se desviar e tomar
e agora começar a praticar os mesmos pecados que o povo de Deus, o povo que se dizia de Deus, estava praticando. Então ele chamou todo aquele povo, aquela clã, e disse exatamente para eles o seguinte: nós vamos agora ler no versículo 5 e 6. Quando o Senhor lhe fala com Jeremias e diz: Jeremias, chama os recabitas, traz eles aqui no templo e leva eles a uma recâmara e oferece vinho. Agora o versículo de número 5 vai dizer o seguinte: e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Eles estavam lá. Estava Jeremias, estava o filho de Jeremias, alguns homens que acompanhavam Jeremias, e muitos homens que eram nômades, que eram dessa clã, que eram chamados de recabitas, porque eram filhos de Recabe, do seu patriarca, do seu pai. E agora eles estavam bem diante de uma mesa posta, com o melhor vinho que você possa imaginar, distribuído em várias taças. E havia muito vinho, e uma ordem que dizia: bebei vinho, podem beber. Hoje, querido, nessa mensagem nós não vamos nos delimitar nessa questão de beber vinho e de não beber vinho, mas nós queremos nos delimitar no assunto chave que chama-se fidelidade, obediência. É quando você tem princípios e você resolve obedecer e ser fiel àquilo que você se comprometeu, aquela aliança que foi feita. O versículo 6 vai dizer o seguinte: lá estava, vamos segurar aí, pode tirar esse versículo. Queridos, Jonadab, filho de Recabe, o queneu, que viveu por volta do século 9 a.C., ensina aos seus parentes a viver uma vida de austeridade, de abstinência, a viver uma vida exemplar para as suas gerações. Queridos e amados do Senhor, quando Jonadab chamou todos os homens daquela clã, ele fez um acerto e uma aliança e um pedido como pai, como líder, como chefe de família. Ele pediu uma coisa, e eu quero que nós venhamos entender nessa noite o seguinte: esse povo chamado de recabitas, eles não eram judeus, eles não obedeciam e nem andavam segundo a lei de Moisés. Eles eram fiéis a um acerto, a uma aliança, a uma promessa que eles haviam feito aos seus ancestrais. Nesse dia que o profeta chama eles lá na recâmara e coloca uma mesa posta cheia de vinho bem diante deles, já faziam aproximadamente 240 anos que eles haviam feito essa promessa a Jonadab, segundo os historiadores registram. Jonadab já havia morrido há muito tempo. Eles poderiam muito bem ter deixado isso para lá, sim ou não? Eles viviam no meio de um povo, queridos, que se diziam povo de Deus, que se diziam filhos de Deus, que praticavam todo esse tipo de costume, que faziam tudo isso.
que bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento. Um povo que era idólatra, que era desobediente, que eram rebeldes. E eles não pertenciam à nação de Judá. Mas eles resolveram perseverar em fidelidade aquilo que eles haviam acertado com seu ancestral. Estava lá. Parecia uma tentação. Era uma prova. Mas porque Deus mandou chamar aqueles homens daquela clã para aquela situação? Porque Deus queria mostrar o contraste que estava acontecendo entre uma nação que se dizia povo de Deus, nação escolhida, povo que foi eleito, separado para ser espelho, para ser modelo, e uma clã nômade que viviam em obediência a uma palavra de um ancestral. Deus queria aqui mostrar o contraste e a dura realidade em que o povo de Deus estava vivendo. E o grande profeta, protagonista dessa época, chamava-se Jeremias. Era um homem que sofria, era um homem que lamentava, que chorava, era um homem que muitas vezes foi para o calabouço, era um homem odiado pela nação, porque ele transmitia as palavras do Senhor. Mas quando ele entregava a mensagem do Senhor para o povo se rebelava, se revoltava, ignorava, eram indiferentes à palavra do Senhor, não davam ouvidos à palavra do Senhor e odiavam o profeta porque ele entregava a mensagem vinda da parte de Deus. E Deus agora queria mostrar algo para eles. Queria dizer: olha aqui, vamos agora para o versículo de número 6. Lá estavam esses homens. Eles poderiam muito bem ter tido uma reação diferente, mas a reação esperada e o que aconteceu foi essa. Olha, sabe o que eles responderam diante daquela mesa posta? Aquelas taças de vinho da melhor qualidade. Eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. O versículo seguinte vai dizer o seguinte: não edificareis casa. Foi a ordem, não foi só vinho. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Aqui está, queridos, um povo que vai chamar a atenção do Deus de Israel pela obediência e pela fidelidade. Jonadab não estava ali, mas eles permaneciam fiéis. Não beberemos vinho, porque lá há mais de 240 anos tinha uma promessa feita, que nem ele, nem os filhos dele, nem as mulheres dele, por todos os dias da vida deles, eles não beberiam vinhos, eles não edificariam casas, eles não semeariam, eles não plantariam vinhas, mas eles iriam habitar em tendas, para que eles vivessem muitos dias sobre a face da terra em que eles estavam peregrinando.
Aqui Jonadab quis preservá-los, para que eles não viessem se corromper, se misturar e se modelar ao molde de uma nação que se dizia santa, separada, que se dizia ser a nação escolhida, o povo de Deus. Aleluia. Deus está falando com você. Aleluia. Esse voto foi feito por Jonadab, por todos os seus filhos, suas gerações. E isto foi uma declaração voluntária. Eles decidiram viver assim. Eles não iam beber vinho. Eles iam se preservar e perseverar com esse estilo de vida. Eles permaneceram fiéis ao que Jonadab lhes propôs, porque eles não queriam se misturar, nem se modelar, e nem ser taxado como os bêbados de Efraim. Uma nação santa, separada, que Deus escolheu através de Abraão, que Deus fez promessas, que Deus introduziu em uma terra que manava leite e mel. Quando eles chegaram naquela terra, aquela terra já havia casas edificadas, vinhas plantadas, já havia tudo o que eles precisavam. Deus havia lhes dado. Mas agora o Senhor está falando através do profeta. Se vocês querem permanecer na terra em que o Senhor vosso Deus vos dá, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam ouvir as palavras do Senhor. Vocês precisam se voltar para Deus, porque pecado atrai o juízo de Deus. Pecado atrai o juízo de Deus. Fidelidade e obediência atrai as promessas de Deus. Aleluia. Bendito seja o Deus de Israel. Nunca aceitareis. Nunca. O versículo 8 vai dizer o seguinte, vamos ler até o 10. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. O 9: nem edificaremos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. 10: mas habitamos em tendas, assim ouvimos e fizemos, conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Eles falaram tudo isso lá na recâmara, e lá havia homens de Israel ouvindo isso aqui, para que eles pudessem cair em si e ver o contraste, a grande diferença, e eles ver como eles estavam agindo e sendo infiéis ao Deus Todo-Poderoso. É marcante, queridos, o contraste aqui entre os recabitas e os filhos de Israel. Eles persistiram fielmente, obedecendo às normas do seu ancestral, as normas de Jonadab. Mas os homens de Judá, mesmo afirmando e declarando para todos que eram filhos de Deus, se recusavam a ouvir as palavras do Senhor. Não queriam dar ouvido.
E a perseverança e a fidelidade dos recabitas chama a atenção do Deus de Israel. Nós vamos ler mais alguns versículos para que a gente possa acompanhar e compreender. Amados do Senhor, o versículo de número 13 já foi lido aqui na leitura oficial. Mas aqui o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Ele faz um desabafo. Ele faz uma declaração muito forte para o povo. Porque ali ele compara. Como é que pode, né, irmãos? Um povo nômade de uma clã viver em obediência à palavra de um homem, do seu ancestral. E o povo de Deus, que Deus havia visitado eles em uma promessa, os tirado do Egito com mão forte e poderosa, os fez passar pelo meio do mar a pé enxuto, os conduziu pelo deserto durante 40 anos. Uma nuvem, uma coluna de fogo os acompanhava durante a noite, e uma nuvem os cobria durante o dia. Não lhes faltou água, não lhes faltou pão, as suas vestes não envelheceram, as suas sandálias não se destruíram, não se acabaram, não envelheceram. Por todo esse tempo Deus os preservou, Deus cuidou e Deus guiou, e Deus cumpriu sua promessa, os introduzindo na terra que manava leite e mel. Mas esse povo foi rebelde o tempo todo. Esse povo foi infiel o tempo todo. Este povo se rebelou ao Senhor por todos esses tempos. E quando eles possuíram a terra, eles se esqueceram do Senhor. Agora eles foram adorar outros deuses. Eles foram buscar outras coisas lá fora. Eles foram se envolver com os pecados das outras nações. Eles agora foram se modelar ao modelo do secularismo daquele tempo. Começaram a praticar tudo aquilo que desagradava ao Deus de Israel. E o Senhor, no versículo 13, ele vai dizer: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até esses dias. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Irmãos, eu chorei. Olha, eu li esse capítulo várias vezes e estudei. Todas as vezes vieram as lágrimas de ver o coração de nosso Deus, o quanto ele sofre com a desobediência do seu povo. Por tanta oportunidade, por tantas bênçãos que tem nos cercado, porque ele é fiel. Ele é fiel e as suas misericórdias duram para sempre. Mas o seu povo é indiferente. Aí está: não me obedeceste. O Senhor diz: eu vos enviei todos os meus servos, que eram os profetas. Sabe o que eles faziam? Jesus falou e declarou perante eles: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas que a ti são enviados. Matam os profetas, não ouvem as palavras que o Senhor
manda que os profetas falem. Eu vos enviei todos os meus servos profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazeis boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e aos vossos pais. Mas não inclinaste os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Deus, Ele lamenta. Ele lamenta por ver uma clã que Ele louvava naquele momento pela obediência a um homem. Eles não obedeciam, não era a lei de Deus, não eram os mandamentos, não era a lei de Moisés, era a palavra de um homem, era um pedido, era uma ordem de um pai, de um ancestral. Mas o seu povo, que Deus enviava profeta, que Deus havia feito todas essas maravilhas por eles, eles não davam ouvidos à palavra do Senhor. Eles rejeitavam, eles foram indiferentes, eles abandonaram o Senhor, eles deixaram o Senhor. Aqui está o que o nosso Deus vai falar. Glória a Deus. Nem edificaremos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Foi isso que eles fizeram por todos os dias da sua vida. Os recabitas, queridos, eles manteram seus votos que havia feito há mais de 200 anos e permaneceram sendo fiéis. E o povo de Deus de Israel quebraram a aliança com Deus por várias e várias vezes. Jonadab disse que eles não bebessem e eles obedeceram. Deus mandou que Israel obedecesse e eles recusaram ouvir o Senhor através dos seus profetas. Os recabitas obedeceram às leis, à palavra de um pai, de um ancestral. Mas Israel rejeitou as leis divinas, as leis eternas, as leis do seu Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dono de tudo, Senhor de tudo, o Deus forte e poderoso. Eles rejeitaram tudo isso. Agora, queridos, os recabitos obedeceram por centenas de anos e de anos e de anos. Israel resolveu desobedecer anos após anos, centenas e centenas de anos. Os recabitas foram recompensados lá no versículo 18, 19. Eles foram recompensados. Israel foi punido. Porque pecado atrai juízo, e obediência e fidelidade atrai recompensa de Deus. Deus, Ele é recompensador. Os recabitas, que não eram da nação de Israel, eram fiéis. Eles tinham em si essa característica que se chamava fidelidade. E o povo de Deus permaneceram infiéis por muito e muito tempo. Porque que Deus amado, Ele chama e mostra essa situação? Porque Ele queria tanto que o povo se arrependesse, que o povo se voltasse para Ele. Deus não queria que o juízo viesse sobre o seu povo. Deus não queria que o seu povo fosse levado para o cativeiro. Deus não queria que o seu povo sofresse. Deus não queria que os seus filhos passassem pelo juízo que estava se aproximando. Mas só tinha uma forma de aquele juízo ser suspenso ou ser adiado. Era o arrependimento. E o arrependimento, querido, ele viria através de ouvir as palavras do Senhor, através de ouvir as palavras que os profetas anunciavam. Veria o arrependimento, para que o Senhor pudesse suspender
aquele juízo que estava prestes a vir. Mas eles não ouviram as palavras do Senhor. Muito pelo contrário, eles se rebelaram e se revoltaram contra o profeta de Deus, ao ponto de lançarem na prisão, no calabouço. E algumas vezes lá da prisão, Jeremias mandava escrever a palavra que vinha da parte do Senhor. Escreve e leva ao rei. Mas o rei, ele queimou a palavra e não quis ouvir, não quis que ninguém lesse. Queimou perante todas as pessoas que estavam ali, porque não dava ouvido à palavra de Deus. Pastora, o que é que essa palavra tem a ver com a gente? Isso aí foi lá no tempo de Jeremias. Amados, igreja do Senhor, igreja brasileira, povo de Deus, essa palavra é para nós. Esse cenário, ele se repete nos dias atuais. A rebelião, a infidelidade, a desobediência, ela atinge os níveis mais altos no meio da igreja. O povo que se diz povo de Deus, o povo que Deus levantou como igreja para ser modelo para esse mundo, para ser luz do mundo e sal dessa terra, tem se contaminado, se desviado. Não é exemplo para os que estão lá fora. O povo que deveria andar em fidelidade, para que o mundo fosse atraído, para que o mundo pudesse olhar e se modelar, eles estão se modelando ao mundo. Enquanto que a palavra nos adverte: não vos conformeis com esse mundo, não se modeleis a este mundo. Nós, queridos cristãos, nós não temos que nos modelar ao mundo, mas a nossa cultura, ela é celestial. Não é porque o mundo faz que você tem que fazer. Não é porque a pessoa tal faz, você tem que fazer. Não é porque o povo veste assim, anda assim, faz assim, que você vai fazer. Você pode ser o diferencial, e esta é a vontade do teu Deus. Deus não quer muita coisa de você a não ser fidelidade. Fidelidade. O Senhor lá no livro de Malaquias, ele faz um desabafo e diz: se eu sou o vosso pai, aonde está a minha honra? O pai, ele é honrado pelo filho, mas vocês não me honram, vocês me desonram. O povo que foi levantado na terra para ser luz, para ser modelo para as nações, tem quebrado princípios, tem quebrado leis, tem andado segundo os seus próprios caminhos, tem se modelado ao mundo. E ainda dizem assim: não tem nada a ver, Deus só quer o coração. Essa pastora é muito fanática, é muito fanática, quer tudo no pé da letra. Onde é que a Bíblia diz isso? Muita gente está querendo entrar e se levantar com argumentos que não tem base bíblica, com achismo. Eu acho que isso não tem nada a ver. Mas o Senhor, Ele te chamou para você ser santo, para você andar em fidelidade, para você ser luz para essa geração perdida, corrompida e afundada nas trevas. Como é que esse povo
vai ter um espelho, um modelo, um referencial, se a igreja do Senhor se corrompeu? É isso que Deus está mostrando aqui. Vocês dizem que são meu povo, mas vocês não obedecem a minha palavra. Mas os recabitas, eles são fiéis à palavra do seu pai, do seu ancestral. Aleluia! Deus aqui, Ele vai elogiar a fidelidade deles. Então, queridos, essa mensagem nesse capítulo, ela se divide. Que a fidelidade, querido, ela leva você a influenciar. Você foi chamado por Deus para ser a diferença, para deixar um legado para as suas gerações, para você influenciar e não ser influenciado. Lá estava a mesa posta. Eles poderiam naquele momento ter esquecido de tudo. Era muito vinho, vinho bom, ter esquecido de tudo. Mas eles disseram: não beberemos. Por quê? Porque nós prometemos ao nosso pai há mais de 240 anos que não iríamos beber e não vamos beber. Quantos cristãos, queridos, Satanás tem armado um prato imundo, podre, e ele se joga para cima. Deus está falando com você. Qualquer oferta de Satanás, ele esquece de Jesus e aceita. Por quê? Porque é infiel, quebra princípios, abandona o Senhor, se desvia com facilidade. Esses dias eu tenho dito: Senhor, como o teu povo se desvia com facilidade. Pessoas que antes andavam do jeito, acreditavam, confiavam em Deus, hoje elas estão totalmente diferentes, indiferentes à voz de Deus. Não ouvem mais a voz do Espírito Santo, não sentem mais, não se arrependem mais, já estão acostumados a pecar, já não tem mais sensibilidade. Uma palavra como essa não entra nos ouvidos, não desce para o coração. Ouvem uma mensagem como essa, mas ela não causa efeito, porque estão indiferentes, já não influenciam mais essa geração, como os homens de Deus, como os heróis da fé, como os homens do século passado, que influenciaram toda uma geração com o seu exemplo de vida, de fidelidade. Quantos, queridos, têm abandonado o Senhor? Essa pandemia, por geral, todos os pastores declaram que o povo abandonou a igreja, a casa do Senhor. Até um tempo desse, ainda não voltaram. E a desculpa é a pandemia. É porque você está desviado, está frio, está morto espiritualmente, não ouve mais as palavras do Senhor. Falta o fervor, falta o amor, falta a disposição para servir, para cultuar com alegria. Falta alegria para estar na presença de Deus. Sempre encontra um motivo, uma desculpa para não buscar ao Senhor. Tem disposição para tudo. Tem disposição para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fazer isso, para fazer aquilo, menos para Deus. E o coração de Deus está triste. Deus chora, Deus lamenta pela situação do seu povo. Influenciar,
a falta de caráter de muitos cristãos, o mau exemplo. E eu olho para os recabitas e lembro-me que eu conheço tantas pessoas que eu convivo, trabalho, e que são pessoas que são honestas, não são cristãs, não são evangélicas, não são crentes, mas são honestas, têm princípios, são confiáveis. Amados, nós precisamos acordar, igreja. Nós precisamos acordar e nos arrepender. Nós precisamos nos voltar para o nosso Deus. Você é a igreja do Senhor. Isso aqui não é brincadeira. É um projeto sério, é um projeto de Deus. É um grande propósito de Deus. E você precisa decidir e resolver ser a diferença no meio dessa geração. Não queira se modelar aos outros, não queira ser igual aos outros, mas seja influenciado pela cultura do céu, pela palavra de Deus. Advertência, fidelidade, advertência. Deus fala com você. Deus advertiu o povo. Ele chamou ali os recabitas e mostrou aquela situação para dizer, tá vendo? Um povo que não é meu povo são fiéis aos seus princípios. E vocês que dizem ser meu povo são infiéis. São chamados de os bêbados de Efraim. Advertência. Deus, ele fala conosco. Ele continua falando conosco, igreja. Ele adverte. E quando nós recebemos uma advertência de Deus, não é para se chatear, sair com raiva do culto. Não. Não é para sair desanimado. Mas glorifique a Deus porque Deus fala com você. Sabe por quê? Porque Ele lhe ama. Sabe por que Ele fala assim com você? Eu poderia muito bem aqui estar trazendo uma mensagem só para amaciar o teu ego. Mas eu não estou interessada nisso. Eu não estou interessada em dízimo. Eu não estou interessada em oferta. Eu não estou interessada em renda. Eu estou interessada em que vocês povoem os céus. É esse o nosso interesse. Aleluia. O povo não ouviu a advertência. E sabe o que foi que aconteceu? O juízo de Deus veio. Te prepara, você que há muito tempo Deus fala contigo. Não é em vão. Eu digo, Senhor, por que eu vou levar essa mensagem? Não é em vão. Essa mensagem nessa noite, ela serve nem que seja para uma pessoa. Deus está falando. Há muito tempo Deus fala contigo, porque Ele te ama e Ele quer te dar um livramento muito grande. Mas se tu não te converter, se tu não te arrepender, se tu não te voltar para Deus, se tu não te der ouvido à voz do Senhor, o juízo de Deus está chegando. Quando eles menos esperavam, quando eles achavam que estavam seguros de tudo, que havia paz, eles estavam prosperando, eles eram riquíssimos, estava tudo bem, o rei Nabucodonosor invadiu a cidade. Invadiu a cidade, levou todo mundo cativo, levou os utensílios do templo, destruiu tudo, e eles ficaram no opróbrio. O resto que ficou foram a parte mais pobre, deficiente, pessoas com problemas. Toda aquela elite foi levada para ser cativos na Babilônia. Cadê a riqueza? Cadê a ostentação? Cadê a vida de pecado? Cadê as muitas taças de vinho? Cadê as festas? Cadê o entretenimento? Cadê as orgias? Cadê o adultério? Cadê a prostituição? Agora eles estavam lá tristes. O povo chegava e dizia: toca aí uma canção para nós, toca.
como nós podemos tocar, como nós podemos cantar. Eles estavam tristes e desanimados, porque não deram ouvido à voz de Deus. Por que que Deus permitiu tudo isso? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor, queridos. Ouça a palavra do Senhor e viva a palavra do Senhor. Fidelidade, ela traz recompensa. Vamos abrir o versículo 18 e o versículo 19 para encerrar. Estou terminando a mensagem. Mas você quer viver uma vida de bênção? Quer estar seguro? Quer estar convicto? Então ande na presença de Deus. Não negocie com o pecado, não. Quando você sentir que o pecado está te rodeando, está te paquerando, está te aproximando, dá um chega para lá. Eu resolvi isso há muito tempo na minha vida, irmãos. O pecado, ele rodeia todos nós. Ele paquera, ele procura derrubar. Mas é uma decisão, é um princípio. Com a ajuda de Deus você vai conseguir. Com a ajuda de Deus você vai prosperar. Com a ajuda de Deus você vai perseverar. Eu disse: Senhor, eu quero te servir todos os dias da minha vida. Eu não quero negociar com o pecado. Eu não quero viver uma vida dupla. Eu não quero viver como muitos estão vivendo por aí, nos altares. Porque nós não somos profissionais de altares. Nós não passamos conhecimento, mas nós passamos a palavra da verdade. Porque nós vivemos e nós cremos nessa palavra. Senhor, se um dia eu tiver que entristecer o teu nome, que escandalizar a tua palavra e te entristecer, o Senhor me prepara e me leva. Que o Senhor me mate, me prepare e me leve. Mas eu quero viver uma vida de fidelidade a ti. O diabo pode se levantar, o diabo pode acusar, o diabo pode inventar, mas eu quero andar em fidelidade com meu Deus. Sabe por quê? Porque eu não quero entristecer o coração do meu Senhor. Quem anda em fidelidade atrai recompensa. Versículo 18 vai dizer o seguinte: e a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, visto que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. 18, 19. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Meu Deus, esse povo não era povo de Deus, de Israel, não era pertencente à nação. Mas aqui eles recebem uma promessa, uma recompensa, de que nunca ia faltar homem fiel, homem que ia assistir perante Deus, homens que iam ter disposição para servir a Deus. E diz a história e os historiadores que depois que voltaram do cativeiro, o povo, esse povo aqui também, eles serviram na casa do Senhor. Eles permaneceram fiéis. Queridos, essa palavra nessa noite não é para entristecer o seu coração. Não é para você sair daqui, passar aquele portão e esquecer, e voltar para a velha vida. Mas é o que Deus fala conosco. O mundo precisa ver a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Ou você é crente ou não é. Ou você é salvo ou você é perdido. Ou você é justo ou você é injusto. Ou você é fiel ou você é infiel. Ou você está sujo ou você está limpo.
Você precisa decidir isso e andar em obediência à palavra do Senhor. Que o Espírito de Deus fale mais alto ao coração da sua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos